Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 16 de abril de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Protegidos pela Palavra. Dois textos aparecem aqui no nosso guia de estudos como base para o nosso tema de hoje. O primeiro deles, João capítulo 17, versos 15 a 17, que diz: Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E o outro texto, Atos capítulo 20, verso 32, que diz assim: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para edificar-vos e dar herança entre todos os que são santificados. Se há alguma coisa que podemos falar a respeito do maior problema da igreja cristã no período medieval, foi o afastamento que a mesma sofreu em relação à palavra de Deus. Quando pensamos a respeito disso e entendemos que de forma pensada e deliberada, os teólogos que foram usados por Constantino, com o propósito de fazer esse sincretismo entre paganismo e cristianismo, aonde deuses da mitologia romana e grega acabaram recebendo uma roupagem cristã, mas as características desses deuses eram exatamente os mesmos. Um exemplo clássico disso foi a própria questão da veneração de Maria. Quando você pensa na Artemis, a deusa dos Efésios, quando você pensa nas características dela, era conhecida como a mãe dos deuses, e as suas características eram características muito semelhantes àquelas que foram creditadas a Maria. E eu quero deixar muito claro que Maria, na perspectiva bíblica, foi uma grande mulher. O próprio anjo Gabriel disse: você é uma abençoada mulher. Você foi escolhida por Deus para ser mãe do filho dele. E ela mesma vai se colocar numa posição em que ela não compreende como isso vai acontecer. Mas então o anjo Gabriel vai dizer: o Espírito do Senhor virá sobre você e a sua sombra te cobrirá. E o ente que será gerado em ti será chamado Filho do Altíssimo por causa disso. Maria foi uma grande mulher, uma mulher extraordinária, mas isso não faz dela alguém que possa, de alguma forma, ser venerada, adorada. Apenas ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Foi isso que Cristo Jesus, o filho da Dona Maria, acabou mencionando quando ele foi tentado pelo diabo. Quando o próprio Satanás pediu para que ele o adorasse, e então ele lhe daria todos os reinos do mundo. O interessante é que essa mesma tentação veio sobre a igreja. E para ter os reinos do mundo, para conseguir acesso a todas as pessoas, a igreja acabou deixando de lado os princípios da palavra de Deus. Só existe um caminho que é seguro, é o caminho da palavra. Por isso a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Nossa única regra de fé e prática. Não existe uma outra regra que possa ser seguida por qualquer um de nós. Porque a Bíblia é um mecanismo que é divino, mas também é humano. Como Pedro, lá em 2 Pedro, no capítulo 1, ele mencionou: homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Por isso a profecia não provém de particular elucidação, não vem por causa do pensamento do ser humano, mas o Espírito de Deus falou através deles, revelou a eles a vontade de Deus e inspirou-os para que eles pudessem escrever e não se esquecessem de nenhum detalhe importante. Mas ele não ditou a Bíblia. Eles escreveram com as suas próprias palavras, mas foram mentoreados pelo Espírito Santo. Por isso a Bíblia é um mecanismo que é divino, mas é humano. E nela nós encontramos a vontade revelada de Deus. A única regra de fé e prática para o cristão. O único caminho que é seguro. A Bíblia é a revelação infalível da vontade de Deus. Ela apresenta o plano do céu para a salvação da humanidade. Por isso, o grande ataque do inimigo contra a Bíblia. Se ele tira a Bíblia do caminho das pessoas, eles perdem o rumo do caminho do céu. Portanto, ainda hoje, aquilo que deve ser a base da nossa crença
aquilo que deve servir como sustentação para a nossa fé, tem que ser a Bíblia, a palavra de Deus. Amanhã nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse tema e o título da nossa lição será Raciocínio Humano Separado das Escrituras. Eu estudo a lição e você?